Bom dia a todos que estão ingressando. Eu peço só um minutinho para que possamos entrar. Ok, já estamos também ao vivo no Instagram. Então, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a essa live realizada pela Lighting Design Export Lux, uma empresa luso-brasileira que promove justamente o encontro de dois grandes profissionais da iluminação, referências em seus países, para o bate-papo Brasil-Portugal, dois lados de uma história. De Portugal, apresentamos Fernando Silva Guzmão, engenheiro eletrotécnico formado pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto, professor de eletrotecnia, responsável pela área de luminotecnia desde 1977. Fernando é sócio fundador das empresas OHME, Gabinete de Engenharia Eletrotécnica, e Lightplan, consultores, luminotecnia e engenharia. E é partner do programa Greenlight. E do outro lado do Atlântico, Antônio Carlos Mingroni, diretor de projetos da Mingroni Iluminação, escritório de arquitetura especializado em consultoria e projetos de luminotécnica com 27 anos de história e mais de 4.000 realizações, tanto no Brasil quanto no exterior. Mingroni é engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, é mestre e doutorando pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da mesma universidade, na qual lecionou no período de 77 a 2016. Eu sou Thiago Gaia, publisher da revista L+D, organizador do evento LED Forum, Fórum Internacional de Lighting Design, que acontece anualmente em São Paulo. E eu gostaria, então, de dar as boas-vindas aos engenheiros, lighting designers e professores Fernando Guzmão e Antônio Carlos Mingroni. Agradeço a Light Design Expo Lux, na pessoa de seus diretores Manuel Caetano e Luiz Mota, pelo convite para conduzir esse bate-papo. E, por fim, claro, agradecer a todos os participantes que nos acompanham. Já temos aí 135 pessoas acompanhando. E agradecer a todos que estão aqui hoje conosco, pelo Zoom e pelo Instagram. Quem quiser entrar pelo Zoom para poder interagir, inclusive conosco, pelos Q&A, pelas perguntas e também pelos comentários, o ID desse evento é 880-6734-0136. Ok? As perguntas que nós vamos aqui analisar ao final são as perguntas feitas justamente pelo Q&A do Zoom, que fica aqui na barra inferior. E o bate-papo eu peço para que reservem para questões mais informais, alguns comentários. Ok? Bom, bem-vindo. Eu peço licença para chamá-los de Mingroni e Fernando, assim a nossa conversa fica mais fluida. Eu espero não estar sendo indelicado dessa forma. Estou autorizado? Ok. Absolutamente. Ok, então vamos lá. Mingroni e Fernando, bem-vindos. Em nome da Light Design, eu agradeço o aceite desse convite e por estarem aqui conosco para essa conversa. Né? É a terceira vez agora que vamos conversar. Nós já fizemos algumas conversas prévias, na qual nós criamos um roteiro para esse encontro. E esse roteiro é justamente a trajetória desses profissionais que têm aí uma larga vivência na iluminação. Então, primeiro bloco, vamos assim chamar, a origem. Vamos começar então pelo começo. Falemos da origem. Eu gostaria de ouvir do Fernando como foi o seu ingresso no universo da luz e a sua formação como lighting designer. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Acho de grande importância esta conversa que vamos ter aqui sobre a luz. De facto, o meu percurso não foi propriamente dirigido logo ao estudo da luz e à interpretação da luz. A minha formação, conforme já fizeste a introdução, é da área de eletrotecnia, embora a minha paixão fosse arquitetura, mas a minha mãe, enfim, fez questão que eu não fosse para a arquitetura, que fosse para a engenharia, enfim, tive a sorte ao longo deste percurso de engenheiro, trabalhar sempre perto com os arquitetos, na área de projeto, primeiro no projeto eletrotécnico, no projeto de eletricidade, e comecei a ingressar no gosto pela luz, o estudo da luz natural, da luz artificial, a interação, a simbiose da luz natural e da luz artificial, e não fiz propriamente uma formação académica dentro da área de light design. A minha formação foi sempre feita ao longo do trabalho, ao longo da paixão, ao longo do interesse, ao longo do estudo
pessoal e de aprendizagem ao longo do tempo com todos os grandes mestres da arquitetura que se interessavam muito pela luz. Fernando Távora, o que já faleceu, Soutinho, Alcino Soutinho e muitos outros. O Cida, que ainda é vivo, que é um mestre realmente a tratar a luz natural, a luz artificial, e nas ambiências. E toda a minha aprendizagem foi, ao longo de todo este percurso, estar muito atento e estar muito sensível a toda esta questão da luz. E realmente a minha formação não é uma formação académica de light design. Ou seja, eu trabalho com a luz, desenho a luz, tenho paixão pela luz, estudo muito a luz, observo muito e estou sempre a aprender e, enfim, no método de ensaio e na procura de novas tecnologias e de interação das tecnologias com as ambiências que se pretende. E é realmente foi ao longo destes 35 anos, foi esse o meu percurso. De grandes projetos, pequenos projetos, eu costumo dizer que tudo tem sentido desde que coloquemos dedicação e paixão. Portanto, não é necessário ser um grande projeto. Muitas das vezes temos histórias muito interessantes em pequenos projetos, nem são propriamente os grandes projetos. Mas foi sempre este o meu percurso e nunca tive oportunidade, enfim, oportunidade tive, mas o tempo e a ocupação tem sido tão grande que nunca me permitiu desenvolver, enfim, um doutoramento na área da luminotecnia. Não sei se qualquer dia ainda vou pensar nisso. Tenho contactado com muitos light designers, obviamente, visitado muitos light designers, também estrangeiros. Tive o prazer de conhecer o light designer falecido brasileiro, que fizemos uma conferência aqui no Porto, na Faculdade de Arquitetura, sobre luz, com o Peter Gaspel, que já faleceu. Tive o prazer de ainda conviver com ele também. De facto, o meu percurso não é um percurso igual ao de Mingrón. O Mingrón é um percurso, de facto, mais rico, mais académico. No entanto, tudo que fiz e tudo que faço, dedico uma paixão especial. Tento desenhar o melhor possível a luz, tento preocupar e tento essencialmente transmitir também isto a todos os meus colaboradores e meus discípulos, e é nesse sentido que estou a fazer um laboratório de luz, da palpação da luz. Pronto, este é de facto o meu percurso, com momentos muito ricos, também de muita humildade ao longo do tempo, mas não foi no desenvolvimento deste percurso, não tive de facto tirando a disciplina da luminotecnia que sou responsável, e a luminotecnia não propriamente em termos, por isso quando me chamam light design, eu digo, eu não sou propriamente light designer, eu sou light designer na prática, mas na essência académica não fiz nenhum doutoramento nessa área. Ótimo. Mingrón, queria que me falasse também um pouco do início, da formação, como que você entrou no mundo da luz. É verdade. Depois de terminar o colégio, então, tínhamos que escolher por uma carreira universitária e, até por orientação familiar, havia um impasse. Fazemos arquitetura ou fazemos engenharia civil? Havia uma herança do meu pai no sentido de que, no passado, engenheiro civil e arquiteto teria uma formação bem ampliada, que é um grande sonho também, né? Um profissional do urbano. Na minha cabeça, essas duas coisas já deveriam estar unidas hoje, nos tempos atuais. Então, nós nos decidimos caminhar pelo lado da escola politécnica, fizemos o curso e, por uma ironia do destino, ao terminar o curso, no seu último ano, a USP vai arregimentar uma série de profissionais coordenados por um professor convidado do estrangeiro, que era o professor e a professora Juan e Lúcia Mascaró, que estavam sediados na FAO, para conduzir uma grande pesquisa a pedido da Presidência da República, à época, que era um estudo de custos e alternativas de infraestrutura em cidades de porte médio. Eu fui convidado a ingressar nessa equipe, foi uma análise curricular, eu tinha pouco mais de 6 meses de formato,
E aí vamos travar um trabalho intenso com os dois professores. A amizade vai crescer em muito. E Lúcia, Mascaró e Juan, que eram professores convidados, também tinham as suas disciplinas mencionadas na própria FAO. E num dado dia, Juan falou: Migroni, a Lúcia está precisando de um assistente. Como é a tua relação com a Lúcia? Eu falei: olha, como em todo o quadro da USP, nas escolas de engenharia, um mínimo de meio semestre de conteúdo. E na FAO já havia uma disciplina ou duas já credenciadas para isso. Você não quer ler algum material sobre iluminação? Eu falei: pois não. Me apaixonei em função disto. E a partir daí, então, houve o convite e o meu ingresso. Eu ingressei com 1 ano e pouco de formado na USP, o mais jovem professor ingressante ali na FAO, e graças à Lúcia foi que me colocou no caminho da luz. Corremos, então, todo o percurso acadêmico voltado para isso. Fiz toda a carreira junto à USP, o mestrado, só não apresentei a minha tese de doutorado ainda, mas aí ocorreram fatos pitorescos. A carreira acadêmica, sempre em número limitado de horas, 12 semanais, teve um longo percurso, tanto é que eu me aposentei com 38 anos de FAO. E ali criamos uma disciplina chamada Projeto da Iluminação no Exercício da Arquitetura, que era o meu êxtase do ponto de vista da relação com os alunos, porque era um trabalho de projeto, de ação projetual. Então, com visitas a indústrias, fabricantes, com visita aos espaços a projetar, com avaliação de espaços equivalentes por representar como entender a luz no espaço do hospital, da escola, do teatro, qualquer que fosse o objeto eleito pela equipe para trabalhar durante o semestre, onde resultaram trabalhos maravilhosos. Eu tenho teses orientadas de TFG ou de trabalhos de conclusão, que às vezes não chegavam a ser tão belas quanto esse trabalho. Eu tenho 100 reunidos no escritório das melhores equipes ao longo de todos esses anos. Então, isso me encantava enquanto produção. Mas o fato é que o trabalho de infraestrutura, da pesquisa, vai me levar a um outro rumo na carreira. Vamos transitar pela experiência em infraestrutura, eu vou ser designado para ser coordenador do primeiro programa de urbanização de favelas de São Paulo. Então, uma coisa inusitada, fui trabalhar na EMURB, de lá ainda, vou ser breve, passei para a Coab, para os projetos habitacionais especiais, e o coroamento de todo esse processo, ainda na área pública, já se eram 10, 15 anos de FAO, só trabalhando à luz academicamente, pesquisa e aula, eu vou ser convidado para ser superintendente de todos os projetos de obras públicas do estado de São Paulo. Foi uma honra, montei uma equipe à mão, com 50 pessoas, eleitas uma a uma, meus alunos, ex-alunos, eram gerentes, coordenadores. Tive um diretor maravilhoso, o Dr. Álvaro Gabriel, que me deu liberdade total e montamos um trabalho maravilhoso. Gerenciamos 250 empreendimentos. E foi aí que eu conheci inúmeros arquitetos. Sidônio Porto, Paulo Mendes da Rocha, Tito Lívio, Sami Bussabi, uma série de profissionais, inclusive Niemeyer. Niemeyer vai ser nosso contratado à época, por orientação do governador, até veio uma brincadeira: agora você não vai escolher no cadastro dos credenciados na CDHU, que era a empresa estatal que eu estava, a equipe que vai desenvolver o trabalho. Vai vir uma imposição do Palácio. Que linda imposição, maravilhosa. Vamos conhecer Niemeyer, vamos ter um trato, ele vai me convidar, já sabendo da carreira acadêmica, para desenvolver o trabalho que ele havia sido contratado no estado, que era o Teatro de Araras, e aí vamos ter um convívio intenso. 2, 3 vezes por mês vamos estar juntos, hora em São Paulo, hora eu no Rio, vamos criar uma relação importante de trabalho. E com isto, a experiência foi muito rica. Eu até lembro sempre o Nelson Con, um maravilhoso fotógrafo nosso, formado pela FAO também, que numa das suas fotos antológicas reúne efetivamente essas questões do Teatro de Araras como uma referência do seu trabalho. E daí por diante houve o concorrer da iniciativa de abrir o escritório. Puxa, agora já temos uma bagagem de suficiência. Foi aí que iniciamos, eu e a minha atual esposa, numa carteira escolar, trabalhando com computador, com impressora matricial, e 2 projetistas. A figura do projetista ainda era vigente à época, muito interessante, desenho à mão, a nanquim, vegetal, raspando com gilete vegetal quando havia erro. Então, foi um trabalho muito rico,
e sempre pensando em acontecer, e os trabalhos vieram se sucedendo. Então, foi um pouco isso do resumo do início. A aula vai continuar sempre até a conclusão e o trabalho foi ganhando forma ao longo desse percurso. Depois eu falo um pouquinho mais dele. Foi isso, Tiago. Ótimo. A propósito, tem aqui uma imagem do o Teatro de Araras. Teatro de Araras. Olha, é emocionante. Um projeto de 6 meses de obra somente. A obra começou em agosto, terminou em janeiro do ano seguinte. Foi maravilhosa e o convívio com o Dr. Oscar foi uma coisa ímpar. Até que ele me convidou depois, mais adiante, anos mais à frente, depois de outros trabalhos de nação, para coordenar o projeto do Teatro do Ibirapuera, a versão não construída, anterior a esta, porque ficou um custo muito elevado, era um projeto sofisticadérrimo, tudo ia abrir, a calota ia se abrir, o público ia ficar ao ar livre, mas aí o patrocinador resolveu voltar à proposta do plano diretor de 54 do Parque do Ibirapuera. Ok. Obrigado, Mingroni. Vamos agora então para o nosso segundo bloco. A gente vai falar um pouco do percurso, né? Nesses muitos anos de profissão, vocês certamente já passaram por inúmeras experiências e momentos de transformações. Eu gostaria que vocês nos contassem um pouco da prática profissional como lighting designers, pontuando passagens e projetos marcantes, emblemáticos da carreira. Eu peço então agora que o professor Mingroni, responda, e depois o engenheiro Fernando. Ok. Ótimo, então. Eu acho que os projetos mais interessantes, tivemos a felicidade de trabalhar em inúmeros projetos, mas todos eles, para nós, sempre criaram uma emoção singular. Olha, podia ser uma pequena loja ou uma arquitetura emblemática que iria se constituir como tal. Museus, catedrais, teatros, estações de metrô, tudo sempre... Eu amava sempre tudo e amo o que faço no sentido de buscar sempre a perfeição. Motivar a minha equipe a ir ao encontro dessa qualidade. Deixamos isso como herança para o planeta, para a cidade em especial e para o bem da comunidade. Então, a visão é sempre esta. Eu posso citar várias obras assim relevantes. Vou citar algumas, depois discorro um pouquinho. O Maracanã foi um episódio ímpar. A Basílica de Aparecida ainda o é hoje. O Mosteiro de São Bento, quando da vinda do Papa Bento XVI também. O MASP, quando revolucionamos a solução que até então vigia e trouxemos uma nova linguagem do ponto de vista de realização para o trabalho que ali se efetivava. Muitos shoppings, acho o shopping Iguatemi JK emblemático, lembrando essa foto o prédio da Localiza, que fomos premiados no ano passado na Califórnia também, do ponto de vista do grande apelo que temos hoje no nosso DNA, que é a questão da sustentabilidade, atinge marcas surpreendentes. Tem 4,97 watts por metro quadrado, toda uma arquitetura trabalhada, escritório Botti Rubans, o arquiteto de interiores também maravilhoso. Outro marco também foi o Hospital Vila Nova Star, onde tudo de Human Centric Light conseguimos aplicar, seja efetivamente nos interiores dos dormitórios, onde todo o relógio biológico se vê efetivado pela mutação de cores, de tonalidades, de radiações que compõem a luz natural, sediadas na opção da luz artificial, toda em LED, evidente. Os centros cirúrgicos são ímpares, só vi algo igual na Clínica Gemelli, em Roma. Então, trouxemos essa linguagem, essa diretriz, tanto na qualidade das luminárias, como no efeitos de luz, das luzes de relaxamento, como o azul para cirurgias de longa duração, ou aquelas que se fazem mediante meios eletrônicos, efetivamente. Então, foram muitas as questões assim que nos empolgaram, né? Os supermercados também têm uma carreira longa, desde a Casa Santa Luzia, que é uma referência brasileira de portugueses que aqui se instalaram e criaram um supermercado ímpar, enquanto qualidade é uma escola para todos os outros supermercados. Depois vivenciamos o Italy, que foi também um espetáculo à parte enquanto realização. A Rede Zafari hoje também traz muitas inovações.
E não sei, Fernando, também nós tivemos uma vivência aqui de obras efêmeras, tá? Vez por outra, a gente invoca essas questões. Então, a Pinacoteca Estação foi um projeto definitivo, mas como em outros museus, o do Aleijadinho, que fizemos em Ouro Preto, também concorremos para algumas iluminações temporárias de exposições. Então, a vinda de Caravaggio ao Brasil, sob patrocínio da Philips, há 2 anos atrás, também foi um trabalho maravilhoso. Tivemos que montar a exposição no próprio MASP, onde já tínhamos familiaridade com tudo, na Casa Fiat de Cultura, onde o presidente abriu a abertura da exposição, o presidente Marchionni, falecido, do grupo Fiat, e depois no Palácio do Planalto, à época da presidenta Dilma. Então, assim como também obras efêmeras, foi a primeira escola de samba com quem nós trabalhamos, que foi a Escola de Samba de Vila Maria, onde a gente fez um projeto de iluminação para traçar o enredo na avenida. E aí foi uma operação também muito interessante, de noites, de bailes, de busca de recurso, equipe se mobilizando dia e noite nos barracões, também foi um fato sui generis. E o começo foi assim também. Eu me lembro na Casa Santa Luzia, só para concluir um pouquinho desse purpurri, nós iniciamos o trabalho, tinha uma Brasília é um carrinho Volkswagen brasileiro aqui bem simplinho, e que fizemos? Nossa, tínhamos que motivar um cliente que mal estava acostumado. Era o começo das halógenas dicróicas. Então, o GE trazia essa opção como solução de reprodução de cor, de fidelidade, etc. E transformamos a loja zoneando-a totalmente pela luz. Isso foi inovador à época no caso brasileiro. Não sei se haviam já produzido fora, isso há 25 anos atrás. Até hoje nós os atendemos. Então, o que fizemos? Simulamos em chapas de forma de concreto incrustações das luminárias das mais diferentes angulações de faixa, porque estariam dispostas. E lá fomos nós em equipe, carregando como que tetos suspensos em cima de cada área de interesse. Frios, carnes, pães, luz geral, como seria a luz do teto, etc. Então, noites anteriores ao evento, também trabalhando marceneiro, eletricista, para poder montar, etc. Então, contei sempre com equipes valiosas ao longo desses 30 quase anos. Sempre disse que não se faz nada. O boy é importante até que a encomenda chegue ao cliente. Todos têm a sua parte, todos têm o seu valor. E o amor com que se faz e a dedicação é que justifica o mérito dado a cada um. Então, o meu pensar foi sempre nessa linha, Eu não sei, é um pouco aí, depois vocês me provoquem em termos de perguntas, por favor. Parabéns, perfeito, de acordo. Fernando, o seu percurso. Eu há pouco esqueci-me de referir-me durante o percurso também o facto de ter lecionado na Universidade Católica durante uns anos museologia. Também foi de facto muito fascinante o mestrado de iluminação museológica. Ter lecionado essa cadeira foi de facto fascinante, porque os alunos eram de variedíssimas, enfim, vinham de várias profissões e foi muito interessante. Bem, ao longo de quais trabalhos que mais marcaram, como disse o Mingroni muito bem, todos marcaram, uns mais, outros menos, e às vezes os pequenos ainda nos marcaram mais. Não sei porquê, mas é assim. E às vezes os que nem sequer ganhamos dinheiro. Falando de honorários. Há trabalhos que são mais interessantes, pela capacidade de intervenção, como já falamos, pelo empenho, pela envolvência que criámos à nossa volta. Um deles é, de facto, a Igreja de Fátima. Enfim, é uma igreja. Não sei se podes mostrar aí algumas imagens da Igreja de Fátima. A imagem que podíamos olhar. Enfim, o que é que simboliza aqui a Igreja de Fátima? A Igreja de Fátima, de facto, aqui apareceu como, na época, há quase há 20 anos, como uma transformação de intervenção, onde se conseguiu integrar a luz natural com a luz artificial. Fizemos a simbiose da luz natural com a luz artificial e também com a questão fotovoltaica. Como falámos já, não interessa só fazer projetos, falar da sustentabilidade, se o próprio projeto não é sustentável, se não é sustentável. Quer dizer, nós temos de fazer
a sustentabilidade integrada, não é uma sustentabilidade de números apenas e de tecnologia, mas de atitudes. Eu costumo dizer que a sustentabilidade é filosofia de vida, é forma de estar. E quando nós projetamos essa forma de estar e essa filosofia para aquilo que fazemos, conseguimos ter, de facto, ganhos significativos e conseguimos atingir os objetivos. Esta igreja tem 110 metros de diâmetro e tem, as fotografias são fracas, porque foram feitas por uma máquina muito fraca. Já pedi para fazer. Aqui, neste caso, aqui, podes voltar ao slide anterior. O slide anterior, o que é que nós temos? Temos 110 de diâmetro e nós, durante o dia, nunca precisamos de luz artificial. Nós apenas introduzimos luz natural e podemos fazer cenários. Podemos injetar luz ao centro, luz perimétrica, podemos fazer dimerização da luz através de umas lâminas. Podes voltar agora a seguir, por favor. A seguir ao slide. Nós aqui, através deste conceito de sheds, em que esta altura da shed tem cerca de 4 metros, o percurso desta tela que está em baixo e que filtra a luz tem cerca de 15 metros. Portanto, de facto, estas sheds são longitudinais e nós temos, através daquelas lamelas, fazemos aqui a diferença, o DF, entre a luz natural e a luz artificial, em que regulamos através de um sistema computadorizado, neste caso foi o KPMX, na altura ainda não era KPMX, era EIV, era o sistema primário, em que, associado, nós conseguíamos dizer que é luz ao centro, e as lâminas fechavam mais ou menos em função da quantidade de iluminação, de iluminância que nós precisávamos no interior. E podíamos fazer cenários de luz, fechando mais perimetricamente ou fechando mais centralmente, podemos fazer só corredor de luz, quer dizer, nós fazíamos todos os cenários de luz natural como se estivéssemos a controlar a luz artificial. E então, como é que transportamos este conceito? Esta luz era sempre filtrada para essa tela que está aí e era injetada para o plano inclinado. Esse plano inclinado da shed, este plano inclinado da shed, ele tem, portanto, conforme está aí a ver, portanto, isto é assim, eu tenho as lâminas, injeto aqui a luz e é projetada aqui e a tela filtra a luz para baixo, dá-lhe a filtragem necessária. E aqui estudamos várias hipóteses de meter os refletores parabólicos para ter um ganho de luz significativo. Estes refletores parabólicos do Barre-ter-Barre, em que chegamos aqui a meter estes refletores e depois chegamos à conclusão que não haveria necessidade de ganhar, por método experimental, não havia necessidade de gastar tanto dinheiro nos refletores. Isto tem um corredor onde entra aqui uma pessoa, conforme se viu ali, e a luz artificial é exatamente a mesma coisa. Temos aqui uns uplights que não fazem a luz, portanto, no fundo, fazem a simbiose entre a luz natural e a luz artificial. O conceito é o mesmo, luz indireta, e conseguimos fazer os diversos cenários ao longo do dia. Isto foi um trabalho muito interessante de ensaios, também fizemos na oficina foi interessante fizemos uma porção de shed na oficina de serralharia, que fez as caixilharias, montamos uns andaimes, fechámos uma embaladura envolvente, fizemos testes, verificámos o comportamento da luz em termos natural e artificial e ensaiámos, fizemos no fundo um protótipo e como estava a dizer o Ingram, isto é que nos fascina, são estes desenvolvimentos, estes pormenores, esta envolvência, que isto de facto resume-se em muitas horas. A paixão aqui, a área da luminotequia de facto tem de ser para determinado tipo de pessoas, pessoas que têm muita, não é só paixão, dedicação, não têm problemas com o tempo, que se dediquem mesmo. É preciso ter um comportamento, é preciso ter um feitio especial, um comportamento especial para ser luminotécnico, para ser light design. Não é só desenhar bem e não é só utilizar boa tecnologia, mas ter uma grande dedicação através desta procura dos ensaios esta parte exterior também é interessante porque podes voltar mais à frente um bocadinho. As fotografias, este aqui também estão péssimas as fotografias, mas mais à frente um bocado. Saber se tem mais alguma. Mais. Não tem mais, Fátima? Mais. Aqui, este do lado direito. Do lado direito, o que é que nós fizemos aqui? Também foi um conceito novo, que inserimos a luz dentro do próprio muro, uns rasgos de luz
no fundo, com uma inclinação da pedra e escondemos a luminária em cima. E esses raios de luz refletidos no piso funcionaram muito bem. Este foi exatamente isso que está aí, esse reflexo no chão da luz, uma solução muito económica, que em termos de luminária, é uma luminária simplérrima, que está escondida, escondida na parte superior, e dá um efeito de facto interessante. E toda esta procura de soluções, este ritmo de nós, do pré-ensaio, eu recordo-me que também fizemos, penso que não está aí, que foi um pavilhão do Dragão, um pavilhão desportivo, gimnodesportivo, em que pela primeira vez não tinha projetores a iluminar a arena. Portanto, são apenas combinações de luz artificial com luz natural, através de um sistema de claraboias especiais. Aí não está. As claraboias especiais que funcionam. Portanto, a luz é refletida aqui. Portanto, isto aqui é vidro, isto é fechado, e o pavilhão tem também os ritmos, aliás, ele é quadrado, e tem também os ritmos assim, deste género. A luz, esta distância aqui foi calculada de forma que não existisse incidência direta para o pavilhão, e aqui este plano reflete a luz, e depois temos aqui um sistema de iluminação fluorescente, que na altura era fluorescente, que também foi uma dinâmica por criar um refletor desenhado com 4 lâmpadas T5 80 watts, com regulação de fluxo luminoso, em que nós fazíamos a simbiose entre a luz natural e artificial conforme as horas a necessidade de ter 1200, 1300 lux no plano vertical. Também ninguém acreditava nisto. Como é que com linhas fluorescentes vais ter a 16 metros, a 17 metros de altura, vais conseguir 1200 lux se quer mais. Fizemos o protótipo, desenvolvemos também o protótipo com cabo cesta, com esconder, fechar, e chegámos a esse objetivo, conseguimos esse nível de iluminância. E é isto que nos fascina ao longo dos trabalhos. Um outro trabalho que me fascinou muito, que não chegou a ser concluído, que é no Alqueva, um grande resort, como iluminar os percursos desses resorts, quando nós temos árvores centenárias, temos oliveiras centenárias. Foi através de inserir micro LEDs na própria oliveira, com um micro rasgo longitudinal, como são árvores centenárias, não tem qualquer efeito, com 2 LEDs com lentes elípticas com uma temperatura de cor mais quente para iluminar o percurso, e uma outra a focar a árvore com uma temperatura mais fria, dos 3000 para baixo dos 2700. Todo este percurso sem ter luminárias externas ao percurso, criar luminárias integradas no ambiente, enfim, é esta procura que faz com que nós, cada vez, tanto eu como o Miguel, cada vez estamos mais apaixonados por esta questão da luz. E muitas vezes a minha mulher diz assim, mas quando é que paras? E eu digo, acho que nunca, porque isto, a matéria da luz, a eletricidade sim, já despachei para os colaboradores, mas a luz não, a luz cada vez me apaixona mais, e é por isso que agora estou a fazer um espaço, como disse ao Miguel, da palpação da luz, para palparmos a luz, ainda não tenho o nome, mas precisamente para estes fenómenos e para quando passar a mensagem a quem gosta da luz, quem quer fazer profissão da luz, tem de passar por este percurso de gostar muito e ter paixão e não olhar ao tempo e ter uma dedicação plena, porque senão não consegue. Porque até os anos 60, a luz, o estudo da luz resumia-se muito simples aos parâmetros fotométricos. Os parâmetros fotométricos são do tempo, que de facto não havia catálogos de iluminação. Nos anos 77, quando comecei a trabalhar, não havia catálogos de iluminação na Europa. Havia 2 catálogos apenas e 2 fábricas perfeitamente tradicionais que funcionavam, produziam iluminação fluorescente para interiores e para exteriores. Havia uma Schroeder, havia uma Philips e não havia mais nada praticamente. O resto não existia nada.
Portanto, éramos muito limitados na própria luz. E, por outro lado, também a tecnologia não nos proporcionava fazer grandes voos, coisa que agora acontece. Os LEDs realmente nos proporcionam desenvolver coisas fantásticas. Os primeiros light designers começaram em 1870 ou 1800 e não sei quantos, em que eles, quando enfim, a primeira envolvência da luz incandescente começou a aparecer, e de lá para cá, de facto, nós temos verificado que há um crescimento importantíssimo sobre a luz, não só em termos de ambiência, mas também em termos da saúde. Porque a relação com a saúde, como estava o Mingrone a dizer há pouco e muito bem, sobre aquela questão da relação da temperatura de cor, e já não falando da restituição, mas em função do ritmo biológico. Hoje, toda esta questão da ligação, já não se fala só da estética, não se fala de tecnologia, não se fala só da ambiência, fala-se de saúde, a importância da luz na saúde. E há estatísticas e muitas estatísticas que comprovam, de facto, a importância de inserir as variações de temperatura do corpo para nos favorecer realmente para estar de acordo com o nosso ritmo biológico. Isto é uma conversa que nunca mais terminávamos. Mas em termos dos trabalhos mais marcantes, são todos marcantes, porque em todos dediquei paixão. E em todos também tive uma grande preocupação de não padronizar, ou seja, não entrar naquele regime do padrão. A iluminação é um cálculo minotécnico? Não. Eu procurei sempre soluções agressivas, arriscadas, como já falamos, que muitas das vezes ficamos com medo daquilo que estamos a pensar e com aquilo que estamos a projetar. Temos receio, será que vai funcionar? Mas com este espírito de ensaiar, de verificar e de não deixar o projeto, fazer o projeto e entregar, que isso é um erro terrível, é fazer o projeto, entregar e depois alguém vai executar. Não pode, na luminotecnia não pode ser assim, na eletricidade pode ser, no resto da engenharia pode ser. A luminotecnia tem de ser como a arquitetura, ela tem de ser integrada, tem desde a concepção, desde o modelo perceptivo, o modelo conceptivo, desde o desenhar, desde o momento em que desenhas a luz, até que vais evoluindo, vais procurar tecnologia adaptada para conseguir atingir esse modelo perceptivo, e depois é o ensaio durante a obra. Eu tive um cliente que disse, eu tenho de fazer ensaios durante a obra. Eu disse, durante a obra? Ou seja, durante a obra não, no fim. Eu disse, não, tem de ser durante, porque eu posso me enganar durante e tenho tempo para corrigir. Agora, no fim já não tenho tempo para corrigir nada. Não só para corrigir a mim, mas também para corrigir a atitude do arquiteto, que muitas das vezes o arquiteto define uma cor e define uma solução que nós, no ensaio, verificamos que não é a melhor. Portanto, este método interativo e de grande preocupação obriga uma grande dedicação. Uma dedicação extrema. Mingrone, gostaria de acrescentar algo? Muito obrigado. Gostaria de acrescentar algo, Mingrone? Eu acho que, completando o que o Fernando disse, primeiro eu gosto muito do termo que ele nos definiu ao início dos nossos encontros, apalpar a luz. Afinal, nós amamos a luz, então temos que apalpar mesmo. Apalpar mesmo. Tem que apaixonar, tem que apalpar. É verdade. Acho que essa ideia de apalpar, de sentir a luz, acho que é isso que as pessoas têm que perceber, especialmente aqueles que regulam o exercício do projetá-la. Há que sentir em todos esses sentidos. Uma coisa que também me foi forte durante o processo foi a questão bibliográfica. Não sei se por conta da origem acadêmica, mas eu sempre fui atrás de tudo que pudesse ler. Por exemplo, você citando agora essa questão. Estou me lembrando de um autor francês, o Maurice Derribert, editor aí, Rolle. Olha como eu sou. Eu fiquei um bibliófilo fanático. Depois fui fazer até a biblioteca do Mindley, lá na USP, a brasiliana, coincidentemente. Mas, assim, amava a leitura no sentido de buscar tudo que dizia a respeito da iluminação. E ele já dizia nos idos de 60. Assim nasceu uma nova disciplina, filha da ciência e da arte. Quer dizer, nós somos essa conjugação. Enquanto a física óptica presente e os poderosos hoje instrumentos que nem tínhamos no passado, nos idos de 60, 70, agora os maravilhosos softwares, todos os dados laboratoriais, você também vai ao rigor da precisão que invoca um resultado fidedigno, segundo o pensado. Isso não exclui toda a arte, da qualidade que esta luz deve apresentar, como o Fernando muito bem colocou.
Existe uma outra componente, é como projetar uma estrutura retangularmente posta ou admirar um Niemeyer, ou um Calatrava, ou uma Zaha Hadid, que surpreendem com as formas que também são estabilizadas estruturalmente. Então, é isso que faz a diferença deste projetar, esse saber ver a luz. A gente tem no Bruno Zev, saber ver a arquitetura, nós temos para nós também que aprender a saber ver a luz. E o quanto ela nos impacta, tanto psicológica como fisiologicamente, e na contextualização da própria revelação da arquitetura. Outro dia eu disse para o Tiago, também no encontro, quão importante também me foram os instrumentos periódicos. Hoje nós temos na revista dele, por exemplo, algo que os jovens e os profissionais têm que ler obrigatoriamente, mas tem que ler a miúde para entender o que lá está contido. São experiências maravilhosas do mundo inteiro. Então foi assim que eu fui aprendendo. Eu aprendi muito numa histórica revista que se chamava International Light Review, da Philips. Gente, isso era uma maravilha. Começou a ser publicado em 50. Eu tenho todos os números. E isto foi enriquecedor. Até porque a fotografia, nem as digitais hoje conseguem o que aquela gente fez no passado. São obras de arte de fotografia. Não só ela também, como a da Associação Française d'Éclairage, a ID italiana, a LDA americana. Então, tudo. Tem que ler, nem que for folhear rápido. O importante é se acumular de informações, enriquecer o repertório, pensar as tendências, verificar, ter juízo crítico, observar. Então, essa é a mensagem que eu deixo, no sentido de que a gente tenha que perseguir isto, como bem disse o Fernando, com paixão. Com paixão e com trabalho. Com humildade. Humildade também. Do estreitar a relação com a própria luz, do fazer, do testar, do ensaiar. É isto que enriquece e diferencia efetivamente a nossa ação profissional. Ótimo. Falamos aqui então do... Pois não, desculpe. Só acrescentar aqui um pouco aquilo que eu lembro, que isto no fundo é uma interatividade total. Além da questão da procura das soluções, quando começamos a fazer um projeto, pensamos sempre em pintar, como disse, como é que eu vou ver a luz, como é que eu vou ver este espaço. Eu quero ter a percepção de como é que eu quero ver isto depois, como é que vou incorporar e como é que vou pintar a luz neste espaço interior, exterior, paisagem, etc., urbana, etc. Essa pintura, é preciso nós, aí é que é importante o conhecimento integral do comportamento da luz, da óptica e dos sistemas e da tecnologia que dispomos. Nós temos de ter um conhecimento muito abrangente do que é que existe no mercado para nós utilizarmos. E muitas das vezes no mercado não existe aquilo que nós queremos. E então nós também temos de ter uma atitude de desenhar essa peça. E tenho tido, já agora se puderes mostrar aí, no Hotel do Governador Lisboa, que é o slide 105, 106. Um segundo, eu já vou colocar no ar aqui. O slide 105. Aí havia uma atitude, é um hotel, enfim, do governador da Torre de Belém, de Lisboa, que foi transformado em hotel. E é uma peça que não poderia ser muito danificada, não podíamos meter projetores no piso, porque, enfim, tem um mármore especial. Então, há que desenhar uma peça saliente, mas que tivesse o mesmo efeito, que tivesse o mesmo desempenho. O slide 110. Portanto, muitas das vezes temos necessidade de desenhar essa peça, de fazer um protótipo em cartolina, meter a luz. Por isso é que esse espaço da palpação da luz é muito importante. Não é propriamente termos laboratórios de análise fotométricas, que isso não nos interessa para nada. Interessa-nos algo experimental que a gente possa, no escritório, poder também fazer desenvolver um bocadinho mais para a frente. Mais para a frente, essa peça que está aí, é uma peça do mármore do Liós, do mesmo mármore do piso, em que tem um projetor inserido e é cortada por trás conicamente, em termos cónicos, mais à frente, anda mais para a frente um bocadinho, mais, isto são fotografias da iPad, pronto. Por trás está cortado conicamente e, portanto, há um feixe de luz cónico, cénico, em que, sem estragar o piso, portanto, não foi necessário furar e cravar aqueles projetores de piso
enfim, inseridos como são normais. Portanto, muitas das vezes temos necessidade, de facto, de desenvolver peças que estão em efeito sério, pronto, de cores, sem ser enfim, com projetores de piso. O que eu quero dizer com isto, e o objetivo de mostrar esta peça, no fundo, é de a importância que nós também temos de passar para o outro lado. Temos também de nos começarmos a desenhar algo que não existe em catálogos, algo que cumpra um pouco mais as funções que nós necessitamos. Eu recordo que aqui há uns anos também fiz um viaduto aqui no Rio Douro e era necessário fazer uma linha de luz no desenvolvimento desse viaduto. E a linha de luz era necessário integrar nos raios do sistema. Está na apresentação, se calhar está na primeira página da apresentação, não? Deixa eu cá ver. Onde é que isso está? Digo já qual. Que na altura foi muito atrevida essa solução, porque não nos deixaram. Estou a ver onde está, depois falamos. No fundo, é fazer duas linhas de luz ao longo do percurso desse viaduto, que tinha uma certa curvatura sobre o Douro, em vez de ter postes tradicionais. Isto foi na época que o Fidel Castro veio cá a Portugal, portanto já foi há muitos anos, há 25 anos ou mais, que ele veio cá a Portugal e era necessário, foi inaugurar-se esse viaduto e desenvolveu-se essa linha de luz, essas linhas de luz ao longo do viaduto. Essa atitude na altura foi muito complicada pelas entidades oficiais. As entidades oficiais porque a EDP, ou seja, a empresa que gera a energia e que faz a gestão da iluminação pública dos espaços, não permitia que fizéssemos essa linha, este viaduto. Isto não permitia que fizesse esta linha. Queriam ter postes. E esta atitude do projetista, de persuasão, de energia, de teimar, de forçar, de dizer não, é assim que tem de ser, porque é assim que vai ficar bem. Não vamos aceitar postes que vai desvirtuar o conceito. E esta atitude é muito importante também no projetista. Não é só enfim, o desenhar a luz, o querer, mas também conseguir convencer as entidades e os clientes da necessidade e da qualidade que nós vamos, do produto que vamos obter no fim. Claro que depois ficaram todos satisfeitos com isso. Este tipo de atitudes e de soluções são confrontos permanentes que nós temos. Não é só estudar a luz, muitas vezes também temos um confronto social, não é? Quando queremos impor uma solução, temos sempre alguém que diz, não, mas o tradicional ficava melhor assim. Quer dizer, nós temos de convencer, temos de ser capazes de convencer através desse método, do ensaio, da persuasão, enfim, do desenho. O cálculo é a parte menos importante. O cálculo, eu costumo dizer, o cálculo eu faço no fim. Depois de ter o conceito, depois de ter o estudo, a não ser espaços que são fabris, espaços interiores, esses, enfim, passam sempre pelo cálculo. Espaços de escritório, espaços têm de passar pelo cálculo. Mas mesmo aí também podemos ter uma capacidade de inovar também. Isso, ótimo. Então, para a gente também, nós temos aqui mais alguns minutinhos, na verdade seriam 10 minutos oficiais, eu acho que conseguimos mais 10 minutos de extensão no máximo de atraso. Vamos para o próximo bloco. A gente já falou muito aqui sobre o momento, na verdade. Eu gostaria que vocês discorressem um pouco sobre o momento atual. Não me refiro especificamente à questão da Covid, que obviamente está impactando a todos nós, mas num sentido mais amplo, como que vocês veem a formação e a prática profissional do Lighting Design nos seus países? Aí eu começaria então pelo Mingroni, em seguida pelo Fernando. Eu acho que não chegaremos a constituir a formação de longo percurso acadêmico do profissional somente da luz. Acho que ele vai continuar sendo formado à custa de uma especialização. Como na arquitetura nós temos o paisagismo, a comunicação visual, ela tem que se constituir como uma extensão de especialização eleita, como na engenharia, horas optam pela estrutura, outros vão fazer planejamento da construção, outros vão fazer transportes, e como eu disse, na própria arquitetura. Então, eu vejo isto como sempre um processo de uma
pós-graduação com formação especializada no tema. Importante que ela se enriqueça inicialmente dessa formação mais genérica e ampla, diversificada, porque é um profissional que, tal qual o arquiteto, vai constituir a quarta dimensão do espaço, como declaradamente é a luz hoje conhecida. Então, nós sabemos o seu poder, efetivamente, de conformação do próprio espaço. Então, vejo nesse sentido. Então, a busca por cursos de especialização ou de pós-graduação, me parece, deveria ser o focar das iniciativas aí que concorressem para formar os novos profissionais. Sei que muito há hoje um processo, como em todas as áreas, né? Onde às vezes você não tem uma especialização plena academicamente formal em diversas áreas, o profissional também tem que ir à busca do conhecimento, via bibliografia, via informação escrita. Hoje, muito ricos meios de comunicação social, você pode acessar inúmeras informações, você consegue criar um acervo de informações maravilhoso. Então, é essa a minha visão do ponto de vista. Há que haver um mínimo na carreira acadêmica de graduação, coisa que eu vejo bastante insuficiente. Nós, na FAO, temos 3 disciplinas semestrais de 4 horas, que talvez seja a única escola que tem esta carga, mas ainda é muito pouco para dizer, daí o profissional já sai habilitado? Não. Tem que transitar por um escritório, ganhar aperfeiçoamento na prática profissional, etc. O mercado está mudando, principalmente dessa adaptação importante. Novos recursos concorreram para a formação, né? Mesmo os recursos eletrônicos, né? De tridimensionalização do espaço mediante os softwares apropriados, os recursos para cálculo estão tão ricos que você consegue perceber cada detalhe, se souber ler, é como o médico saber ler uma tomografia ou um raio-x e detectar o problema claramente. Se você também é um mestre nessa leitura, não adianta só o cálculo pelo cálculo, jogou no software universal de alunos, deu tanto. Pera, mas vamos entender como estão as luminâncias e as iluminâncias e os contrastes e a uniformidade. Há uma série de parâmetros por serem lidos. Se não se compreende isso, vira um trabalho mecânico com resultados até duvidosos do ponto de vista da expectativa. Então, acho que há um processo de formação a enriquecer nesse sentido. Então, a nossa ciência e arte tem que estar sempre caminhando de mão dadas para que o resultado culmine no melhor dos efeitos. Esse é o meu pensamento. E quanto à prática profissional aqui no Brasil, atualmente, como... Eu tenho aqui, vou dizer de casa primeiro. Nossa, tem uma valorosa equipe que domina essa parte dos instrumentos eletrônicos imparmente, tanto no cálculo, como no projetual, como na questão da identificação do produto, que também há que conhecer o repertório universal, comercial, porque senão, existia isso, como você não sabia? Acho que é obrigação do profissional ter essa riqueza. Aí eu associo a questão das grandes feiras e os eventos que concorrem para exposição de produtos. No nosso caso, o LED Forum, a Light and Building, mais próxima de nós tem uma Light Fair, inclusive, mas para mim são verdadeiros cursos de pós-graduação se você souber tirar o que tem que tirar de lá de dentro. No contato com o fabricante, na leitura minuciosa do catálogo, os internacionais riquíssimos de conhecimento, alguns até com revista própria. Você pega uma Dizano, tem revista, a Erco tem revista, a Guzini tem revista. Quer dizer, tudo enriquece o profissional, tem que ir à busca disso. Então, em especial, Brasil, expressão popular nossa, de tirar o chapéu, porque a quantidade de escritórios que temos aqui trabalhando, com trabalhos maravilhosos, premiados internacionalmente, e com a riqueza, eu só diria, parabéns a todos os profissionais brasileiros. Uma associação hoje pujante, começando a mostrar o seu rosto mais fortemente na técnica, no aspecto técnico, na relação com os fabricantes, espero que depois na relação governamental e com os clientes corporativos, empreendedores privados. Então, eu vejo um filme de um final muito feliz, todo esse congregar de ações. E é surpreendente mesmo o número de profissionais que nós temos. Agora, o progresso também fará com que eles também venham se destacando mais a mais ainda, sem dúvida nenhuma. Um mercado, eu diria, até pujante, frente a todo o quadro internacional, mesmo quando você vê coisas de Europa ou dos Estados Unidos que
talvez não haja uma profícua e tão extensa participação de escritórios e profissionais. Ótimo, obrigado, Mingroni. Fernando, formação e prática profissional do Lighting Design aí em Portugal. É uma luta muito antiga que tenho tido. De facto, em Portugal não existe uma tentativa aqui há poucos anos de fazer uma pós-graduação na Universidade em Lisboa. Funcionou um ano, uma pós-graduação, e não funcionou mais. E, de facto, em Portugal não existe, apesar de todos os anos ser convidado pela Faculdade de Arquitetura e pela Faculdade de Engenharia e pelo Instituto Superior de Engenharia para fazer umas palestras sobre iluminação e sensibilizar os alunos para a área da iluminação. O que é certo é que essas palestras são extremamente, e aparece imensa gente, muita gente motivada, mas depois não há sequência em termos académicos. Ou seja, não, as faculdades em Portugal ainda ninguém percebeu, desculpem falar assim, ninguém, mas pouca gente percebeu a importância da luz. Ou seja, há muito... começa logo pela questão dos honorários. Enfim, no Brasil, a luminotécnica tem honorários à parte. Em Portugal, não. Em Portugal, a luminotecnia, o engenheiro eletrotécnico faz eletricidade, faz as telecomunicações, faz a segurança e faz a iluminação. Quer dizer, não funciona. Não funciona. Ainda ninguém... É preciso, em Portugal, de facto, aí estamos muito desfasados do resto da Europa e nomeadamente no Brasil, que eu também tive experiência de trabalhar no Brasil há cerca de 8 anos, no escritório, e em São Paulo, e de facto percebi a importância que o Brasil dava à questão da luminotécnica, né? da luz, e grandes escritórios, como o Mingroni e outros, que de facto trabalham muito na área da luz. Em Portugal, muito recentemente, começaram a aparecer, fui eu que fundei a Light Plan há cerca de quase 20 anos, depois começaram a aparecer mais uns pequenos gabinetes, e são meia dúzia de gabinetes, meia dúzia de pessoas que trabalham a luz em Portugal. Muitíssimo poucos, comparado com a França, que existem milhares de light designers e de grande qualidade, Inglaterra, Espanha também, quer dizer, e os outros países, Alemanha, etc., por aí fora, por esta Europa. Em Portugal não há formação académica, pós-graduação, como disse o Mingroni muito bem, não é necessário fazer uma licenciatura, é necessário fazer uma pós-graduação. É importante que existam os conhecimentos de base, de luminotecnia, de fotométricos, da física, da fotometria, até porque a fotometria hoje com os LEDs é muito importante, é mais importante que nunca, e fazer essa pós-graduação. Essa pós-graduação era importantíssima, de 1 ou 2 anos, sobre a questão da luz. Tenho sensibilizado imenso as faculdades, a Faculdade de Arquitetura e de Engenharia, para convidarmos light designers internacionais, fazermos uma formação com convites de light designers internacionais e desenvolvermos um programa para conseguir fazer essa pós-graduação. Ficam extremamente motivados, mas não avançam. De facto, aí, Portugal, nós estamos, aparentemente, estamos no centro, estamos na Europa, não estamos no centro, mas estamos na Europa, que é, enfim, um continente de elevado nível cultural, mas estamos muito desfasados na questão da cultura de um povo dar importância à cultura da luz. Nós temos feito muito trabalho nessa área, temos desenvolvido imenso trabalho para esta atitude pedagógica, para conseguir captar e mostrar a importância da luz, mas é um trabalho muito lento, muito árduo em Portugal. Vamos ver se conseguimos nesta próxima década, atingir os níveis que pretendemos da importância da luz nos projetos, na parte urbana, na parte desportiva, em todas as áreas que envolvem espaços físicos, todas essas áreas são importantes, provar a importância da luz. Mas também existem erros para trás. Os meus colegas e eu próprio, penso que não, mas antes de mim, também ninguém demonstrou, de facto, essa importância da luz, ou seja, trabalharam muito a luz em termos numéricos, em termos de cálculo, em termos científicos, em termos do vendedor, do comercial. O comercial aqui em Portugal também tem muita culpa, entre aspas,
do que é que está a acontecer, porque o comercial sobrepõe-se ao light design. O comercial chega junto do arquiteto e diz que faz o projeto luminotécnico. Não pode, isto não pode acontecer. Não pode acontecer. O comercial tem de demonstrar, mostrar o que existe ao mercado, mostrar o que existe no mercado, mostrar os produtos, informar os light designers sobre os produtos que existem e não se sobrepor aos light designers. Uma empresa que vende iluminação não pode desenhar luz. Não pode, até por questões de leis de concorrência. Nós temos de ser transversais, nós temos de utilizar os melhores produtos independentemente da marca, para cada fim, para cada objetivo. É esta mentalidade, é esta cultura que está instituída, porque é pelo facilitismo da maior parte dos projetistas, como também não lhes pagam para fazer o projeto luminotécnico, eles pegam um projeto e entregam a um comercial e o comercial aparece-lhes o projeto feito. Como o mercado não é exigente, como a cultura, enfim, o nível cultural é baixo nesta área, não há exigência, não há exigência. Estamos a dar os primeiros passos. De facto, eu posso dizer que nós, muito recentemente, há 10 anos para cá, estamos a começar a trabalhar nesta área da luminotecnia, que é muito, muito jovem, 10 anos não é nada. Nós temos de ter uma tradição muito maior. E é pena porque Portugal tem em primeira mão a tecnologia toda. Quando eu cheguei ao Brasil, pouco se falava de LEDs. Nós aqui na Europa, em Portugal, já trabalhávamos com os LEDs há muito tempo. Quer dizer, de facto, nós temos em primeira mão, tínhamos, agora chega tudo em simultâneo, mas há 10 anos atrás, as novidades chegavam muito à Europa, as grandes feiras internacionais. A Feira de Frankfurt é das maiores feiras de iluminação, não é? Todos os produtos chegavam e nós não depois, enfim, não colocávamos isto nos projetos, não é? É um desfazamento muito grande. Contrariamente, o Brasil tem excelentes profissionais, que eu tive o contacto de conhecer, o próprio Mingroni e outros, de facto, e essa sensibilidade e esse trabalho tem vindo a ser já de umas décadas para trás. As pessoas, portanto, o mundo, a sociedade, valorizam muito a luminotécnica. Aqui é muito raro, em Portugal, alguém que faça uma casa que venha pedir um luminotécnico para estudar a luz. É raríssimo. É uma coisa muito... Contam-se nos dedos. No Brasil é impossível que alguém faça uma casa que não vá procurar um light designer. Que alguém faça um monumento, que uma autarquia faça um monumento, não vá procurar um light designer. Que faça uma via, que faça uma urbanização, que não vá procurar um light designer. Aqui não. Aqui ainda estamos muito desfasados. Estamos a lutar muito estamos a lutar por isso. Não sou só eu, contam-se uma dúzia de pessoas em Portugal, se calhar não vai mais do que uma dúzia de pessoas em Portugal a trabalhar nesta área. E este intercâmbio convosco é interessante e acho que não devia parar aqui, devíamos continuar para podermos promotar e colocar as faculdades, as universidades em sintonia convosco para fazer uma parceria de formação nesta área, com convites de professores do Brasil cá, para conseguirmos, e de outros países, para conseguirmos impor, de facto, esta pós-graduação na área da luminotecnia. Está mais próximo, estamos quase, enfim, a motivação é grande já, só falta este insight, este clique para avançarmos. Portanto, isto aqui penso que foi... tenho a certeza que isto vai ser o clique, não foi? Vai ser o clique para lançarmos este intercâmbio entre universidades e podemos desenvolver aqui uma parceria muito importante na área da luminotecnia, não só dos profissionais, mas também aqui de desenvolver esta pós-graduação nesta área que é de grande importância. Muitas das vezes os filhos de meus amigos perguntam: o meu filho quer ir para engenheiro civil, não sabe ir para eletrotecnia, para civil. Que vá estudar iluminação. E eles ficam a olhar: mas iluminação onde? Onde é que eu vou estudar iluminação? Então que faça uma licenciatura numa área da engenharia e depois faça, ou da arquitetura, e depois faz amigos meus que acabaram a arquitetura e que não tinham emprego, com a crise em Portugal, o que é que vamos fazer? Especializem-se em luminotecnia, vão fazer uma pós-graduação
a Áustria, a Alemanha, a Inglaterra, vocês têm um mercado enorme, um mercado do futuro, e falando sobre o futuro, que também é uma das áreas que se queria falar sobre isto, que o Tiago queria falar, o futuro é imenso na luminotecnia. É imenso. Isto é exponencial. Portanto, se alguém tem dúvidas, a importância da luz cada vez vai ser maior. Porque com esta relação à saúde, com a relação a todos é de uma importância vital. O trabalho com a luz artificial e a simbiose com a luz natural, e depois com a questão da produção de energia, dos fotovoltaicos e toda esta tecnologia envolvente, abre portas a um mundo que nunca mais, acho que é um mundo fascinante. E é isso que temos que ser capazes enfim, motivar. Ótimo. Obrigado, Fernando. O Fernando realmente já antecipou a sua perspectiva também quanto ao futuro do Lighting Design. Nas nossas conversas ele já havia manifestado esse otimismo que ele tem pela crescente compreensão da importância da luz, né? Ele vê com muito otimismo o futuro e eu gostaria também de saber do Mingroni, qual que é a perspectiva dele quanto ao futuro do Lighting Design. Fernando, acho que colocou bem, né? Na verdade, a luz, de novo, né? Como seres humanos, 80% das nossas impressões sensoriais são de natureza visual. Então, isso por si só já demonstra que a luz tem um papel vital na nossa existência. Cada vez mais, o ser humano, ou vivendo no espaço público aberto ou no interior, requer essa interação com a própria luz. Luz essa que vem, né, desde há muito, colocada como importância vital para a realização de qualquer atividade. Então, com isso, não só no enobrecimento do que é construído pelo homem ao longo do tempo, no planeta como um todo, quer dizer, na valorização da chamada arquitetura, como também no exercício das suas múltiplas funções. Cada vez mais, então, da estação orbital até o espaço de convívio num show, a luz está presente. Então, ela, de qualquer forma, é um imperativo nessa definição. Acho que é muita sorte nossa ter isso como instrumento de ação, de trabalho, projetualmente falando, porque ela é imprescindível. Então, nesse sentido, eu só vejo com boas perspectivas. Eu acho que cada vez mais a nossa profissão, hoje nós já pensamos um pouco em começar a integrar a parte de automação aos nossos cuidados. Isso aconteceu no Hospital Vila Nova Star, em 2 unidades, nesse complexo que eu falei, onde os efeitos ou os resultados de uma proposta de Human Scientific Lighting foram colocados como vitais para a realização do trabalho. Já lá desenvolvemos o projeto de automação. Então, eu vejo já uma complementariedade importante, porque tudo se também correlaciona em termos das cenas perspectivadas futuras. Os novos instrumentos cada vez estão se limitando não a um projeto de automação hoje tão complicado em termos de enfiação, tudo é digital, tudo é por comunicação remota, então já estamos nos sentindo à vontade para poder insetar esse tipo de iniciativa. Já nos projetos residenciais, vamos começar a invocar essa oferta de trabalho também. Então, é mais um departamento que se abre na perspectiva dos profissionais. Tá? Hoje também fica limitado a algumas empresas de automação que fazem projetos genéricos, cabe qualquer marca, que me parece de fundamental importância. Se eu quero a escolha pelo produto A ou pelo B, eu tenho que desenvolver o projeto A ou B em função dessa ou daquela característica. Então, essa perspectiva eu vejo como positiva. E, de novo, Fernando, assim como nós aqui, acho que nós temos que invocar os órgãos públicos que contratam projetos, tornar o projeto de Luminotec uma disciplina independente das instalações elétricas e imprescindível de estar presente no rol das disciplinas de projeto. Cada vez mais convencer o setor privado, hotelaria, supermercados, comércio em geral, corporativos, residenciais nas suas áreas comuns, porque cada unidade tem o seu proprietário, de que isso pode trazer benefícios inúmeros na manutenção futura, na operação, no consumo de energia, no embelezamento da própria solução. Então, tudo isso faz parte de uma atividade especializada. Temos que mostrar que a especialização está presente em todos os segmentos, na medicina, na área outras de engenharia, etc.
Então, com isto, temos hoje já um mercado, Fernando, que você pode caracterizar. Temos empresas aqui que são, vamos assim, contratantes constantes nossos, uma construtora Sobloco enorme, uma MPD, uma Helbor, uma Stan, uma Cirela, que são empresas que se valem constantemente disso. Por quê? Porque viram um resultado, não só por mim ou pelos outros que haviam contratado, como isso é importante, até na venda do próprio produto. Então, essa consciência que a gente tem que dar para o mercado. Então, são encontros com o setor privado, encontros com o setor público que podem gerar demanda. E o outro é o aspecto normativo. Também os caminhos via normalização podem tornar compulsória essa exigência. Tá? Assim como eu tenho que ter um projeto de estrutura, tenho uma norma de desempenho, posso ter normas invocando a acústica, a iluminação, a proteção solar como requisitos, ora compulsórios, ora desejáveis, mas sim criando essa cultura para o mercado. Perfeito. Nós estamos bem estourados no tempo. Se pudermos agora, eu vou abrir aqui algumas perguntas que tivemos, tá? A gente vai ter que ser um pouco breve. Pois não, claro, Fernando, fique à vontade. Tiago, posso só acrescentar só uma pequena área que também é o futuro da área da luminotecnia. A luminotecnia, o profissional da luminotecnia não vai entrar só na concepção, no projeto, na otimização de projetos. A otimização de projetos, que é uma área muito importante. A otimização não só em custos, mas também de ambiência e de soluções. A otimização, tenho tido experiências em que conduz a grande racionalização, não só energética, mas também em termos de investimento inicial. Okay. Perfeito. Desculpa, Tiago, acho que é importante também para os jovens. Quando falamos de luz, não precisa ser só artificial. Temos todo um campo de atividade para dimensionar a luz natural, que às vezes fica empiricamente posta. Um shed, um teto zenital, às vezes são índices e se aplica, como o Fernando falou, se não é o fabricante da luminária artificial doar o projeto, é uma estimativa do cara da estrutura, que habitualmente fez assim, sabe? Temos latitudes diferentes no Brasil, condicionantes climáticas locais, a mesma latitude do Rio, aqui está em Petrópolis. Jamais eu vou fazer a mesma iluminação natural projetada aqui e acolá, com os mesmos parâmetros pré-monitorados por índices históricos. Né? Então, esse também é um campo lindo. E da integração das duas, tá? Usando a natural e usando a artificial como suplemento, invocando a sustentabilidade, o equilíbrio do planeta, etc. Ótimo. Não, com certeza. Não, por mim, ficaremos aqui por um dia inteiro conversando sobre todos esses temas. Realmente a gente agora precisa finalizar. Eu vou trazer aqui algumas perguntas, tá, que nós tivemos, e vou pedir assim para que a gente seja breve também nessa parte, né? Eu adorei essa daqui. Essa pergunta vem da Venezuela, hein? Que é do Marco Teran, que é um ativista aí na área. Vamos lá. Ele coloca o seguinte: todos somos apaixonados pela iluminação, mas não pensamos às vezes que tanta paixão pode nos levar à loucura? Você quer começar? Eu posso começar. Acho que não, eu acho que não. Loucura não. A loucura depende dos vários parâmetros que ele está a definir a loucura. Não sei se está a definir no parâmetro económico, se está a definir no parâmetro sentimental, no parâmetro de estado de espírito. Depende do parâmetro que ele está a colocar aqui. Eu não sei qual é o parâmetro que ele definiu aqui. Ou loucura da paixão. Não, eu acho que quando nós queremos atingir a perfeição, quando queremos atingir o melhor que fazemos e quando colocamos todos os parâmetros na mesa, isto não nos leva à loucura. Não considero loucura. Agora, quando se entram em situações completamente... como nós vemos muitos edifícios, vemos edifícios que são uma loucura em termos de luz. Mas não é essa a filosofia que eu tenho, nem que o Mindron tem. Nós estamos muito sintonizados em termos daquilo que pretendemos fazer. É evidente que há loucuras de atitudes
de iluminação completamente megalómanas, mas por outro lado também, muitas das vezes, a iluminação de um determinado edifício noturno salva a arquitetura, salva, enfim, muitas vezes uma arquitetura errada. Eu recordo-me que fiz o edifício em Moçambique, que é o Banco de Moçambique, que é um edifício megalómano, em que uma arquitetura, eu posso dizer isto, porque já disse ao próprio arquiteto, que é sul-africano, que é péssima, mas à noite transformei aquele edifício num edifício muito bonito, segundo a opinião pública. Consegui cortar, consegui reduzir, portanto, eu acho que isto não significa loucura, acho que estamos muito longe de atingir essa loucura. Agora, há de facto profissionais que podem, de facto, entrar nesse disparate de transformar edifícios em autêntica êxtase, enfim, nós temos muitos exemplos na Ásia, em Hong Kong, etc., mas que também contribuem, são experiências interessantes. Eu não considero isso, isto é quase como na Fórmula 1, fazem-se muitos ensaios na Fórmula 1 para depois os profissionais, os fabricantes normais, tirarem partido dessas loucuras. Eu considero isso, esses ensaios de loucura também são benéficos para nós, porque nós tiramos partido muito desses ensaios loucos de luz. Não sei se o que é que o Mingroni acha. É uma pergunta difícil. Mingroni. Talvez não loucura, causadora de alguns transtornos psicológicos, tá? Andar só olhando para onde há luz, dormir com a tela ligada. Mas eu queria dizer que, acima de tudo, claro que a ênfase da apresentação e da discussão é a luz, mas ela é uma dimensão da arquitetura, como nós dissemos, é a quarta. Quer dizer, a composição se faz mais ampla, então é que nós vemos com a ênfase dos olhos com as quais estamos praticando. Mas eu não acho que é uma paixão, como foi dito. Eu vou lembrar Einstein aqui, se você para pensar também, eu disse isso outro dia. Dizia ele, o resto da minha vida vou passar pensando o que é a luz. Se a gente fechar os olhos e imaginar o que é a luz, essa que caminha pelo vácuo, que chega a nós, como ela se manifesta corporalmente, efetivamente do ponto de vista físico, é uma coisa sobrenatural mesmo. Não dá para entender o que isto causa nos seres vivos através de um pequeno órgão da visão em todos eles e como ela revela o mundo, o ser, o acontecer. Tudo é feito através da luz. Então, acho que é um pouco enlouquecedor mesmo. Olha, eu acho assim, eu adoraria ler todas as perguntas, comentários. A gente teve uma super audiência aqui, tanto no Instagram quanto no Zoom, uma audiência que se manteve o tempo inteiro. Foi um bate-papo muito agradável, enriquecedor. Infelizmente, eu não conseguirei agora ler as outras perguntas, tá? Mas a gente agradece imensamente a participação de todos. Eu acho que a gente finalizou, acho que essa pergunta do Marco Teran é muito interessante. E muito obrigado a Light Design Explore Lux por proporcionar esse encontro, por me convidar a participar como mediador. Obrigado, professor Mingroni, engenheiro Fernando. Foi um prazer trocar essas ideias com vocês e desde as nossas conversas prévias até agora, foi realmente enriquecedor. Gostei muito da experiência e eu espero que a Light Design promova novos encontros para trocar ideias sobre as realidades distintas. E eu acho o seguinte, não sei se concordam, mas a gente fala muito em expansão das nossas fronteiras e eu acho que a colaboração e a troca é o meio que a gente tem para iniciar essa expansão, né? É justamente conhecendo a perspectiva alheia, conhecendo a perspectiva de outros lugares e trocando experiências e não nos agarrando a ela e tentando fechá-las, porque a experiência hoje o conhecimento ele está solto, né? É pela colaboração e pela troca que a gente consegue expandir fronteiras, tá? Então, é louvável esse encontro, espero que tenhamos mais. Muito obrigado a todos pela audiência, obrigado mais uma vez, professor Mingroni, engenheiro Fernando, obrigado à equipe da Light Design, sempre muito simpática e acolhedora, e até a próxima. Muito obrigado. Só para fechar, temos de fechar com um projeto comum agora, no futuro. Isso, ótima ideia, hein? Ótima ideia. Um projeto comum. Projeto comum. É isso. Obrigado. Um abraço a
todos, um bom dia, uma boa noite aí em Portugal daqui a pouco, né? E, Boa tarde, ainda é boa tarde. fim de tarde já. Okay. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, Miguel. Obrigado.